E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o Sebastião Grau, sou barista e empresário. Essa é a Ana Carolina. A gente toca uma cafeteria, tem uma cafeteria já há 3 anos. E que bom que você veio aqui para dar os primeiros passos para abrir sua cafeteria. A gente preparou aqui um material com muito carinho. Na verdade, foi um roteiro dos nossos primeiros passos na hora de abrir uma cafeteria. Como se fosse um guia, né? É como se fosse um guia. E o legal é que a partir desse vídeo agora, você vai dar alguns passos para frente que você não vai ter como retornar. A partir de agora você vai começar a realmente pensar e realmente planejar como abrir a sua cafeteria. Então a gente vai passar por esse guia com experiência própria, um pouco do que a gente fez na hora de abrir nossa cafeteria mesmo. A gente listou, né? Muita gente às vezes pergunta, eu tô pensando em abrir uma cafeteria, eu tenho vontade, eu tenho a ideia de abrir uma cafeteria, mas eu não sei por onde que eu começo. Se eu faço curso, se eu alugo uma sala, se eu contrato arquiteto. São coisas que parecem bobas, assim, né? Mas é uma coisa que bastante gente pergunta. É porque realmente gera dúvida. Todo mundo sabe que tem muita coisa pra fazer, e quando é muita coisa pra fazer, às vezes a gente se perde e não sabe por onde começar. Às vezes acaba começando por onde dava para esperar um pouco e acaba não dando prioridade pro tempo que você tem. Então a ideia é eu te mostrar, a gente vai mostrar para vocês onde canalizar sua energia agora e o que você tem que fazer primeiro de tudo para aí começar a organizar e fazer tudo organizadinho. Estruturar, né? Fazer tudo ganhar forma. Show. A gente listou alguns passos em ordem do que a gente acha que é mais importante, ou o que você tem que fazer primeiro, o que você pode deixar para depois. Com base na nossa experiência, abrindo a nossa cafeteria e ajudando ou vendo outras pessoas a abrir as suas próprias cafeterias. Não é necessariamente a ordem que a gente seguiu, na realidade, mas aqui depois a gente... de fazer errado, a gente sabe que é a ordem melhor. Aqui não tem nenhum erro, o que a gente errou a gente não colocou. E é isso. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente listou, ele diz respeito ao mindset. Na verdade, o que a gente queria de primeira era dizer para a pessoa que ela tem que tomar a decisão de que realmente vai abrir a cafeteria. Muita gente fica muito tempo, mas tipo, muito tempo mesmo, pensando, um dia eu quero abrir uma cafeteria, quem sabe, ou seria legal, e eu tenho uma ideia. Mas ela não toma a decisão e diz assim, não, beleza, eu vou abrir a minha cafeteria, eu vou abrir agora, e eu vou começar a mexer os pauzinhos e estruturar ela. Então essa decisão é importante. E é uma coisa que parece besteira, mas a gente vê isso na prática. A gente conversa com muita gente que fala, olha, eu queria abrir uma cafeteria um dia, e é um tipo de pensamento. Mas quando a pessoa fala, eu decidi, eu vou abrir, gera um outro tipo de pensamento. Quando você toma a decisão, a chance de dar certo já é maior. Quando você expressa para alguém essa decisão que você tomou, parece que você se compromete ainda mais com o resultado. E você tem que se comprometer que vai dar certo também, né? Sim, tem que decidir abrir, tem que decidir dar certo, porque é uma jornada, dá bastante trabalho e você tem que estar com a cabeça pronta para fazer tudo. Então, assim, se você tá na dúvida se vai abrir ou não, a chance é que ou não vai abrir, ou se abrir não vai ser tão bom. Ou se você não sabe se vai dar certo, se você não acredita que seu próprio negócio vai dar certo, como que ele vai funcionar, né? É o poder da mentalidade mesmo. Então, esse é o primeiro passo, é decidir, vou abrir, vai dar certo e vou começar a trabalhar a partir de agora. Tirar da hipótese de um dia, quem sabe, ou eu tenho vontade. E não é você decidiu que vai abrir, vai começar a voar dinheiro da sua carteira. Você decidiu que você vai abrir, você não vai começar a investir de primeira. A gente vai passar por aqui que investimento Esse é o segundo passo que a gente colocou, né? O segundo passo, depois de decidir abrir, é você formular a sua empresa, digamos, no papel, né? Criar a identidade da sua empresa, formar o DNA dela. Tem muita gente que decide e começa a comprar curso, fazer curso de barista, fazer curso de empreendedorismo, fazer, né? Curso sai de gastando doce, dinheiro. de tudo. Porque muita gente, quando decide qualquer coisa, não só sobre cafeteria, mas quando decide fazer alguma coisa, o raciocínio das pessoas muitas vezes vai no vou me especializar, vou aprender sobre isso, vou comprar material. Só que se você sai comprando tudo isso sem ter planejado, você está gastando dinheiro sem necessidade. Exatamente. E acaba que você acaba achando que você precisa se vestir de um monte de coisa, se munir de um monte de informação, que na realidade o ideal é primeiro que você
saiba como você é, saiba o que você quer fazer. O que você quer, né? Para saber do que você precisa. Então, esse passo de formular, a gente chama de DNA da empresa, né? Que é identificar quem sou eu como empreendedor ou quem é, né, como empresa. Qual a minha proposta? Qual é o meu propósito. O que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, principalmente. O que eu vou oferecer para o meu cliente. E outra coisa é a própria identidade visual. Qual é o meu estilo? É um estilo mais moderno? É um estilo mais industrial? É uma pegada mais descolada ou mais formal? Ou que remete ao aconchego, à casa de vó. Isso inclusive está nos vídeos, um dos vídeos do YouTube que a gente falou sobre copy e inspiração. Exatamente. E é uma coisa que a gente... o ideal é primeiro você saber o que você se sente bem, o que você quer oferecer, para depois você criar o seu DNA e ficar confortável com isso. Você tem que saber quem você é como empresa, né? Quem você é, como você se veste, como que você se apresenta. Esse DNA, ele é importante porque ele... facilita na hora de você transmitir a sua identidade, né? Na hora de decidir os produtos que você vai servir, na hora de criar a sua logo, o nome, todo o projeto. As cores, tudo fica muito mais fácil. Na hora de se comunicar com o cliente, porque o seu DNA também interfere muito na definição da persona, né? Do cliente ideal que você quer atingir. Então, é fundamental isso. É o que vai basear o negócio, E vai deixar o seu trabalho fluir muito melhor. Dar consistência. Vai dar consistência. E o teu cliente percebe quando a empresa ela reflete o dono. Ele percebe e ele vê que tem um valor ali, alguém por trás que está tocando de uma maneira original, de uma maneira que tenha a identidade da pessoa ali. Né? Então tá, e o terceiro passo é uma autoanálise. Então, vocês estão vendo que esses 3 primeiros passos, eles são bem subjetivos, né? Parece subjetivo, mas na realidade... Não, eles são importantes, mas eles não são... Tipo assim, você não vê um super resultado concreto, é diferente de você sair e comprar louça para sua cafeteria, né? Você passa muito tempo pensando, estruturando o seu cérebro mesmo, né? Como que vai ser. Mas quando você se organiza esses pensamentos antes, conforme você vai tocando o negócio, isso no futuro, é muito mais fácil de você se realocar, se você perceber se você está seguindo o seu caminho certo ou se às vezes você está desviando o seu caminho. Porque você vai ter clareza de quem você é como empresa, o que você quer oferecer, quem você quer atingir. Exatamente. E aí a autoanálise, ela chega no empreendedor em si, na pessoa do empreendedor. Nesse momento é bacana você parar e pensar assim, o que eu tenho, no meu caso, o que eu, Ana Carolina, tenho de habilidade ou de conhecimento para somar, para trazer para dentro da minha empresa. Então você pode ser barista e você sabe fazer café, você sabe escolher café. Você pode ser, às vezes, designer, confeiteiro, administrador. Não sou nada, no meu caso. Não, no nosso caso, por exemplo... No meu caso, eu era bacharel em Direito, né? Então, assim... Ajuda às vezes um pouco. Ajuda. Mas na hora que você vai abrir, você pensa assim, mano, o que eu sei fazer? Eu não sei fazer comida, não sei fazer café, não sou administradora, não tenho conhecimento de RH... Mas você sempre tem uma bagagem. Então, e a questão não é você falar, puxa, eu não sei fazer nada, então eu não consigo fazer. Não, você ter consciência do que você precisa correr atrás para poder fazer o negócio funcionar. Você sempre tem. No meu caso, por exemplo, eu sou boa com números, eu sou boa com planilhas, eu sou boa com organização. Então, todo o planejamento acabou ficando comigo. Então, eu trouxe isso para dentro da empresa. Sim. E se você não tem, aí a gente vai para o 4º passo, né? Que é pensar, beleza, eu não tenho algumas habilidades, ninguém tem todas as habilidades que precisa. Mas pensar, o que é preciso para fazer essa empresa funcionar? Quais são as habilidades que ou eu, ou o meu sócio, ou os meus funcionários precisam ter para fazer essa empresa funcionar? E aí você vai listar, né? Listar tudo isso, porque você ganha consciência do que você tem que correr atrás, né? Então, por isso que não faz sentido você sair comprando um monte de curso antes, porque você ainda não sabe o que você tem que exercitar.
Exatamente. né? Você vai listar isso depois. A gente até listou algumas aqui, né? A gente colocou algumas que a gente acha importante e fazem parte realmente da estrutura de uma empresa De como uma café. cafeteria. A né? gente listou, no caso específico de cafeterias, a gente listou, né? Porque é essa nossa proposta. realidade, né? É o conhecimento sobre cafés e o preparo do café. No caso, é o principal, né? No nosso caso, eu já sou barista, então eu entrei com esse conhecimento, eu já tinha esse conhecimento de cafés. Então, se você não tem conhecimento de cafés ou não se sente confortável o suficiente ainda, buscar essa é a hora de buscar o curso. um curso de barista para você poder aprender um pouco mais sobre café. E depois vem a parte também de você fazer um estágio numa cafeteria para pegar prática e tal, porque uma coisa é você ter o conhecimento de cafés. Outra coisa é você estar no dia a dia de uma cafeteria e pensar nela como um processo de cada produto que você precisa fazer, qual é o processo de entender, né? Ao de invés fabricar. de pensar só no expresso ou no cappuccino, pensar em como que a cafeteria gira Como ela até funciona. esse cappuccino chegar no cliente. Outro item que a gente colocou foi ter um público-alvo bem definido, para você não sair atirando para tudo que é lado e acabar que não atinge ninguém, né? Se você tem um público definido, você tem consistência nos produtos que você oferece, na forma que você se comunica com ele, e aí você consegue atingir ele de uma maneira mais certeira, mais pontual, né? Mais assim, pontual. você consegue realmente saber para quem que você está vendendo, né? É isso que a gente faz. Né? Depois a gente listou conhecimento sobre preparos de comidas e doces, porque mesmo que seu foco seja café, é muito difícil hoje, principalmente no Brasil, é bem difícil você encontrar alguma cafeteria ou algum lugar que, tipo, venda café e ponto. Mesmo os lugares que são super especializados ainda tem, às vezes, um cookie, um alguma coisinha para acompanhar. E nesse caso, não é que você tenha que fazer um curso de confeiteiro, não. Quem sabe se você tem acesso a parceiros, isso que a gente está falando, inclusive a gente vai chegar em contabilidade e outras coisas, não é que você tenha que fazer o curso. É bom você saber alguma coisa, mas também é importante você achar os parceiros certos, parceiros que trabalham com qualidade, que tenham compromisso para poder te ajudar. O que a gente fala é que, assim, você tem que saber o que você tem que conhecer, né? Então, assim, você tem que entender um pouco de comida, pelo menos para avaliar se o seu fornecedor está entregando uma comida de qualidade ou não. Então, você não precisa saber fazer, né? Ninguém nunca vai conseguir ter todas as habilidades concentradas em uma única pessoa. Mas você tem que saber o que é um cookie bom, né? O que é uma comida boa. Exatamente. Esse meu fornecedor serve para isso ou não? Né? O que é uma comida boa para o seu cliente, por isso que antes a gente fala de público, né? O que é uma comida boa para o seu público, né? Depois a gente coloca atenção aos regulamentos burocráticos, porque tem muita coisa que é municipalizada, né? Alvará sanitário é uma coisa que é municipalizada, então, assim, se eu sair de Tubarão e abrir aqui do ladinho em Capivari, a vigilância sanitária lá já tem uma lista de exigências completamente diferente da vigilância daqui de Tubarão. Isso é coisa que você consegue, lógico, você consegue indo atrás da vigilância, indo atrás da prefeitura, tudo isso. Exatamente, eles são órgãos públicos, são servidores públicos, eles estão lá justamente para atender ao público. Então, se você for na vigilância sanitária, corpo de bombeiros, polícia civil, abre o jogo, eu quero fazer isso, eu quero saber o que eu preciso, quais são as exigências, né? E isso, se você for ver, a gente coloca inclusive antes de escolher ponto, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Justamente por isso, porque se você for escolher um ponto e depois a vigilância resolve que tem que ter, sei lá, qualquer coisa que você não tem como fazer, você já fez um contrato de aluguel. Porque às vezes a questão é centímetros de um corredor que precisa ter, que por causa de 10 centímetros aquele corredor não serve para um comércio. Pode ter um alvará específico. Exatamente, então tudo isso tem que ser avaliado com bastante... No bombeiro, se você tem alguma escadaria, essas escadarias precisam seguir várias normas, então você precisa ir no bombeiro para perguntar o que você precisa ter para poder funcionar. Isso é uma coisa que é muito importante ser feito antes de qualquer coisa, entende? Para você poder... Então, você levantar esses regulamentos, pelo menos saber aonde acessar, né? Quem é que vai te dar essas informações. É um passo bem, bem bacana. Para você poder escolher realmente o ponto. Você escolhe o ponto do jeito que você quer, localização, público que você quer, mas também estruturalmente cabe uma cafeteria naquele ponto, é viável, aí você já vai saber, poxa, o bombeiro pede isso, a vigilância pede isso, a civil pede isso. Você entra no ponto e você avalia se aquele ponto, além de ser um ponto numa localização boa, o público que a gente vai conversar agora, se ele estruturalmente
comporta o negócio que você quer colocar, no nosso caso, é cafeteria, né? Depois de atenção aos regulamentos burocráticos, a gente gosta de frisar bastante também a importância de você ter conhecimentos, mesmo que extremamente básicos, sobre gestão contábil. Provavelmente você vai ter um contador, dificilmente você vai ser uma cafeteria como o MEI, né, por causa de giro de faturamento e tal. Você vai ter um contador, você vai mandar as suas notas fiscais para ele vai fazer todos os balancetes. Só que você deixar na mão de outra pessoa a saúde financeira do seu negócio, a gente acha muito arriscado. Então, assim, às vezes a gente conversa com o pessoal que tem cafeteria e pergunta, tá, e qual é a sua margem de contribuição? O que o seu custo fixo representa? A pessoa não sabe, porque ela não faz esses cálculos. O que a gente indica desde o início, às vezes é chato, principalmente no começo, porque demanda tempo, é planilha. Normalmente quem abre cafeteria não é administrador, não é de exatas. Mas precisa pelo menos ter uma ideia do que é para ser feito, ou pelo menos dizer, olha, eu não me desenvolvi nessa área, mas tenho como meta ou como parte do processo me desenvolver um pouco que seja nessa área. Um pouco que seja para você saber. A gente sempre indica que você busque conhecimento sobre preenchimento de demonstrativo de resultado, né, que a gente chama de DRE, porque você é o empreendedor, você é o dono do seu negócio. Você vai usar para fazer o preço do seu produto. Você tem que olhar para as suas tabelas e conseguir enxergar se o seu negócio está saudável ou não. E o contador, ele só vai preencher, ele não vai te ligar no fim do ano dizendo, olha, você está gastando muito nisso, olha, tal coisa não está dando lucro. Quem vai fazer essa análise é você. Então, uma breve noção de gestão contábil é muito importante. Importantíssimo. Sebrae dá isso de graça, pessoal. Sim. Sebrae está aí, praticamente todos os municípios do Brasil têm algum consultor, alguma coisa que você vai, se informa, eles dão material, eles sentam com você. Uma tabela. Tudo. Ensinam a fazer tabela e é tudo gratuito, está à disposição de todo mundo e é subutilizado, né? O Sebrae ele é bem subutilizado. Aí a gente fala também de noções de fotografia e de marketing. É importante, é bacana na realidade, né? Na realidade é o plus. Tipo, é legal. A mídia da sua empresa, a mídia da sua cafeteria já está mais do que provado que não vale a pena você terceirizar a parte de mídias sociais da sua empresa, né? A gente sabe A disso. gente não chegou a terceirizar, mas assim, um fato bem curioso, né? A gente sempre usou o Instagram, principalmente, né? Hoje é a maior ferramenta para pequenos negócios serem vistos, né? Se mostrarem para o público. Então, assim, você posta um negócio no Stories de manhã, de tarde chega alguém com uma foto dizendo, eu quero isso aqui. Então, você tem que explorar de maneira absurda essa ferramenta, que também é gratuita. Não é necessário investir, né? A gente nunca investiu dinheiro no Instagram para atingir público. E um fato curioso, a gente já teve propostas de empresas que trabalham com marketing e tal, a gente nunca quis terceirizar, porque a gente sente que quando a gente terceiriza esse serviço, a comunicação fica diferente. O nosso cliente tem cliente que brinca, né? Eu sei quando a Ana que postou a foto e eu sei quando foi o Sebastião que postou a foto. Então, eles conhecem a sua forma de se comunicar. E uma empresa terceirizada, ela tem uma comunicação muito mais genérica, que não é a sua identidade, não é o seu DNA. Né? É impessoal. E pra gente, especialmente, o pessoal sempre elogia as fotos e tal. E teve uma vez que a gente resolveu fazer um ensaio. Foi. A gente contratou uma fotógrafa, cliente nossa, super gente fina. E fotografou um monte de pratos, fotografou um monte de coisa pra gente, comida, porque a gente queria ter um arquivo. Porque assim, de verdade, é tanta coisa que você tem que saber fazer e você é só um, ou a gente ainda tem a sorte de ser dois. Não dá tempo, e aí às vezes chegava a hora de postar e não tinha foto. A gente procura postar sempre no mesmo horário. Isso é o horário que a gente identificou que dá mais resultado. Então, assim, meia hora antes do horário de postar, a gente tem um despertador que fala, putz, tem que achar alguma foto pra postar. Já começava a dor de cabeça. Aí a gente contratou essa fotógrafa pra ela fazer um banco de fotos pra gente, que nessas emergências a gente postava essa foto. Mano, é incrível como o engajamento dos nossos clientes diminui. Quando a gente posta uma foto que foi a fotógrafa que bateu, comparado com uma foto que foi a gente que bateu.
Mesmo que a foto que a gente bateu tenha sido uma baita de uma foto, com qualidade boa e tal, o cliente sabe que não foi você que bateu a foto. Ele sabe que aquilo ali é um ensaio e ele não se sente tão conectado com aquela imagem. Ele não interage tanto. E são vários, além disso, são vários outros detalhezinhos. O fato de ter pessoas na foto também influencia bastante. Quando tem pessoas e não é só produto. A informação que você transmite quando é você que fala e quando é uma empresa que fala. Porque geralmente uma empresa de marketing, voz, né? Uma empresa de marketing diz tudo o que você quer que ela diga e ela diz com o tom dela. Então é bem difícil você achar uma empresa que realmente, tipo, entre na sua empresa como cafeteria e transmita o seu DNA ou a sua identidade através da rede social. Então, é bem difícil. Então, é uma habilidade que é bem importante você desenvolver ou pesquisar ou trazer para perto da sua empresa funcionários que dominem essas mídias. E depois a gente colocou também como uma habilidade super importante, e isso você não pode terceirizar, que é a habilidade de se relacionar, né? Porque você vai estar o tempo inteiro se relacionando com funcionário, com cliente, com fornecedor, com prestador de serviço. E às vezes é fácil, às vezes não é. Mas você tem que saber que isso vai acontecer e você vai ter que conversar, você vai ter que lidar com situações que não é do seu comum e você vai se sentir desconfortável, mas você vai ter que ir, quando você vai preparado e sabendo disso, e se preparando para o desconfortável, se preparando para as coisas que podem acontecer a qualquer hora do dia, você, de certa forma, você se sente mais, mesmo desconfortável, você consegue se sentir mais confortável porque você previu tudo isso. O que a gente está querendo te explicar agora é te dando de antemão as coisas que vão acontecer e te explicando e te dando um parâmetro para você, quando acontecer, você visualizar e você já está, de certa forma, psicologicamente preparado para as coisas que vão acontecer, o que você vai ter que fazer, né? Então, essa é uma lista pequena de algumas habilidades que a gente acha importante você desenvolver. Não ao extremo, tá? Ninguém vai desenvolver todas essas habilidades e chegar num nível de excelência em todas elas. O fato, por exemplo, de você não gostar de conversar com ninguém, não te impede de você abrir uma cafeteria, mas você sabe que você tem que achar pessoas que estejam junto com você, que tenham essa habilidade. No mínimo, você vai ter que contratar atendentes que gostem de se comunicar com o público, alguma pessoa de RH para lidar com os funcionários. Exatamente. Eu sou ruim de números, eu odeio números e tabelas. Não, se eu não gosto, eu não vou sair por aí fazendo curso ou querendo aprender ou querendo desenvolver algo que não é da minha característica. Mas eu sei que eu tenho a necessidade disso. Então eu vou atrás de pessoas que tenham essa característica, que gostem de fazer ou que tenham essa facilidade. O mínimo que você precisa desenvolver de habilidade para pelo menos você conseguir avaliar, interpretar, se a pessoa que está desenvolvendo essa atividade que você terceirizou, né, se ela está fazendo isso bem feito. Exatamente. Se você não tem noção de contabilidade, você não sabe se o seu contador está fazendo um bom trabalho ou não. A gente teve essa experiência, Exatamente, né? foi. A gente buscou um pouco de noção de contabilidade. Eu tinha um pouco de noção de direito tributário, né? Por conta da minha formação. E um escritório de contabilidade que a gente contratou simplesmente não estava conseguindo sanar as nossas dúvidas. Então, a gente soube, pelo menos, avaliar que aquele escritório não estava fazendo um bom serviço pra gente. Exatamente, a gente procurou outro. Sim. Se a gente não tivesse nenhuma noção disso, a gente nunca iria perceber que o serviço deles não estava sendo bom. Então, você tem que ter o básico de noção para conseguir avaliar se quem está prestando o serviço está fazendo bem feito. Isso. Passo 5. Eu acho que é 5, né? A gente falou de mindset, DNA de empresa, autoanálise, que é você reconhecer as suas habilidades, e listagem das habilidades que são necessárias. O 5º passo, aí sim é a busca por conhecimento. Agora que você já sabe quais as habilidades que você tem que ter, o que você tem, o que você pode desenvolver, aí sim você pode buscar cursos. E as habilidades que a gente falou são algumas, tá? Você tem que identificar quais são as outras habilidades. Por exemplo, a gente não citou a questão eu quero abrir uma cafeteria, eu sou fissurado pela França, eu quero abrir uma cafeteria com tema francês. Você tem que saber fazer petit gâteau, você tem que saber fazer ou pessoal doces que mais... gosta,
também tá bem alta de cafeterias com... Funcional também tem e tal, mais propostas de saudável. alimentação para dieta restritiva, você tem que ter noção de nutrição, você tem que ter noção de contaminação cruzada. Então você vai complementar essa lista que a gente fez com coisas que vão levar ao seu negócio, né? Então dentro do seu universo, né? Da sua proposta. Exatamente. E aí, depois disso tudo, você pode, sim, buscar a busca por conhecimento, né? Buscar a busca por conhecimento, mas ir em busca de conhecimento, exatamente, né? Para desenvolver ou treinar. Que agora você sabe o que você precisa e agora você vai avaliar o que eu vou aprender, o que eu vou delegar e o que eu vou só desenvolver e vou terceirizar, né? Acho que daí essa é a parte que você vai dizer, por exemplo, eu não vou terceirizar a parte de café, de barista, quando eu recebi, porque afinal de contas eu sou barista. Eu não iria terceirizar, por exemplo, eu não ia contratar um escritório de advocacia, afinal de contas ela é formada em direito. Então, o que a gente vai, isso que a gente vai exercer, a gente desenvolveu a parte contábil, porque é um negócio que ela gosta de fazer, mas a gente não tinha conhecimento, então a gente desenvolveu. A gente sempre teve o escritório, mas a gente sempre acompanhou. E a gente terceirizou, por exemplo, pelo menos no início, a gente começou com coisas sem glúten e sem lactose, a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente terceirizou a parte de fornecimento de produtos para teste sem glúten e sem lactose e também terceirizou a contabilidade. O contador você precisa. Contador tem que ser terceirizado. Então você avaliar o que você vai exercer, o que você vai desenvolver e o que você vai terceirizar. Então isso é que E aí básico, a gente né? entra para o que a gente listou como sexto passo, que é quase o último, que é a rota de ação. Até agora você quase não investiu muito dinheiro, tá? Se você contratou um curso no quinto passo, foi o único que você... Exatamente. Até agora a gente já fez 5 passos que pra gente que já tem know-how do negócio, já exerce essa função. A gente acha super importante e até agora a gente não gastou um centavo. A não ser que você tenha comprado algum curso de barista porque você não tem conhecimento, mas o curso de barista geralmente quem quer abrir cafeteria já fez um curso, tá vendo o curso, já faz parte meio que do orçamento da pessoa, assim. Isso. Mas no negócio até agora você não gastou nada, né? Então, assim, o sexto passo, que a gente chamou de rota de ação, é basicamente você começar a listar quais os passos ou quais as ações concretas você vai ter que começar a fazer, né? Porque agora você já sabe quem você é como empresa, quem você quer atingir, o que você traz para dentro da empresa, o que você precisa desenvolver, o que você precisa terceirizar. Talvez você já desenvolveu uma outra habilidade. E como você já fez tudo isso, você provavelmente, quando chegar nesse passo, já vai ter uma noção muito maior do que é abrir uma cafeteria e do que precisa para abrir uma cafeteria. Agora a gente para de pensar tanto e começa vamos dizer que é a parte que não é que dá mais medo, mas é a parte que você mais se sente com mais adrenalina, que você começa a listar o que você tem que fazer. É que você consegue ver o negócio tomar forma. Exatamente. Antes você estava muito no subjetivo, e pensando, e planejando, e estudando, e aí a rota de ação você começa a ver ele tomando forma, né? A gente listou alguns passos que você pode dar na rota de ação, ou algumas coisas que você pode se preocupar em listar e em colocar também na sua rota de ação. Aí chegou a parte de buscar ponto. Exatamente. Comercial. Antes de tudo, muita gente fala assim, Sebastião, eu achei um ponto legal, vou abrir uma cafeteria. Só que, cara, antes de você achar um ponto, ele tá no sexto passo e quer abrir uma cafeteria. Então eu falo, cara, vamos conversar. Aí eu tento explicar de maneira, lógico, bem mais subjetiva tudo isso, mas você achar um ponto com tudo isso que a gente listou na sua cabeça, você vai ver que o ponto que você achava antes ideal, hoje você vê que tem pontos muito melhores e com muito mais potencial do que o que você achava antes de pensar em tudo isso, entende? Então você começa a ver com outros olhos, a partir de agora você começa a ver tudo com outros olhos, entende? Então é a questão do ponto, né? Então você busca o ponto levando em consideração seu público, as propostas da sua empresa, as suas necessidades e tudo mais. Quando a gente fala a proposta, por exemplo, se você tem uma proposta de um café rápido, bacana, prático, to go, legal, poxa, você vai procurar um ponto no centro, sendo bem esdrúxulo, né? Pequeno, no centro, que seja de fácil acesso. Agora, se você quer fazer uma experiência, algo que o cliente vá até lá, fique, sente, seja confortável, lógico, ele vai ter um ticket maior,
como consequência, vai ficar mais tempo e tal. Você não precisa ser num ponto no centro, pode ser um ponto mais afastado. Na verdade, precisa ser um lugar mais tranquilo. Precisa ser um lugar tranquilo, tem que ter lugar para estacionar. Então, nessa parte que a gente chega na hora de ponto, né? Você pensar no que você quer fazer e no seu público, né? Isso. Depois disso, daí a gente aconselha você, de fato, contratar um contador para dar entrada em contrato social, em todas as papeladas da empresa. E por que essa ordem? Por que primeiro ponto depois o contador, né? Porque em alguns lugares, foi assim aqui pelo menos, quando você vai registrar o seu contrato social, que é o documento ali de criação da empresa, a junta comercial exige que você tenha um local físico para poder cadastrar o CNPJ. Né? Então, por isso é importante você ter o ponto para depois abrir a empresa, né? Sim. A gente, por exemplo, não conseguiu ter um CNPJ antes de ter um contrato devidamente assinado e tudo mais, um contrato de locação. Depois a gente listou planejar o cardápio. Você vai pensar daí, então, nas particularidades da sua empresa, o seu DNA, o seu público, a realidade do seu ponto, né? Por exemplo, hoje a gente tem um público que consome panini. Tá dentro do nosso DNA, da nossa proposta, o nosso público adora, mas eu não tenho estrutura para fazer pão. Não, para fazer pão fresco, por exemplo. Não, a gente não tem estrutura para fazer pão fresco. Então, às vezes você pensa numa coisa, a mesma coisa, sei lá, smoothie. A gente não pode colocar no nosso cardápio porque não tá dentro Não tem na nossa estrutura, a gente não preparou um bar para fazer várias vitaminas e vários sucos diferenciados, simplesmente porque o nosso bar ele é meio que experiência, então a ideia é fazer café perto do cliente. E eu fazer café perto do cliente é um som. Agora eu, com várias... Ligar um liquidificador. Do lado do cliente ali já é um posicionamento que lá no início, quando a gente estava pensando no DNA da empresa, a gente falou, olha, acho que vitaminas, smoothies, sucos mais densos não é a nossa área, então, ou tigela de açaí. Então ali, no nosso DNA, a gente já interpretou que no nosso bar não vai ter liquidificadores fazendo suco, né? Então você planeja seu cardápio pensando em tudo isso. E no seu ponto, né? Depois de planejar o seu cardápio, é que você planeja o espaço, né? O layout da sua loja. Você pode fazer isso sem arquiteto. A gente sempre aconselha fazer com. O arquiteto ou o engenheiro, ele é o profissional que ele está habilitado para fazer o seu espaço funcional, para aproveitar cada cantinho, para calcular o que pode fazer de alteração de ponto de luz e tudo mais. Sim. E aí você vai pensar, como você já montou o cardápio, você vai pensar no seu fluxo de trabalho. Exatamente. E aí, como você já sabe mais ou menos o fluxo de trabalho, o que tem que ser feito, você contrata um arquiteto para desenhar o layout da loja. E otimizar, né? O arquiteto sempre ele vai otimizar, mas você tem que pensar que o arquiteto ele vai fazer o layout, vai otimizar, mas quem vai estar trabalhando lá é você. Isso. Quem vai fazer o fluxo de trabalho lá é você. Quem vai botar a ordem dos equipamentos é você, né? Então, você tem que saber o que você vai fazer para poder fazer o espaço otimizado para suas necessidades. Se você for fazer, por exemplo, pão, poxa, eu quero fazer pão, você precisa ter um lugar para descansar massa, um forno. Que não fica na reta do ar-condicionado. Na reta do ar-condicionado, são vários detalhezinhos que você precisa se atentar, você pega o cardápio que você fez e fala, vou fazer esse primeiro item do cardápio fazer na cabeça, como que eu faço ele? Assim, assim, assim. Como seria um fluxo de trabalho legal para preparar? Se alguém já assistiu, eu acho que... Do McDonald's, o Fome de Poder é um filme que conta a história do McDonald's. É bem legal, né? Que tem uma parte que eles fazem isso, quando eles estão pensando em mudar a forma do McDonald's e criar esse fast food do jeito que eles fizeram. Sim. Eles levaram os funcionários o filme ilustra assim, né? Levaram os funcionários para uma quadra e desenharam o layout da loja no chão e fingiam que estavam trabalhando e vendo o que funcionava ou não. É mais ou menos isso. Você vai pensar em como que você vai trabalhar e vai esquematizar o layout da loja. Ali era simples, ele já sabia o que ele ia fazer hambúrguer. Exatamente. E milkshake. Então ele já sabia como fazer, porque ele já tinha buscado conhecimento dessa habilidade. Eu acho que ele até já fazia, né? Já fazia e tal. Então ele já sabia o que fazer, já sabia como ele ia fazer, ele só precisava otimizar. E para otimizar ele simulou ali o espaço da hamburgueria no chão. Foi bem legal, bem bacana. Depois disso, você vai atrás de fornecedores, né? Você já tem o seu cardápio, você já sabe qual é o seu espaço, o que você tem de espaço de armazenamento, de estoque. E aí você começa a contatar os fornecedores, verificar a disponibilidade de produto. A partir de agora você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque você vai ter um arquiteto trabalhando no seu projeto que você vai ter que adequar, você vai ter um engenheiro dando também, você vai ter, quem sabe, uma obra acontecendo
você vai estar fazendo reunião com o fornecedor dentro de obra, que é o que a gente faz, né? Exatamente. O canteiro de obras é a mesa de reunião do cara que está abrindo cafeteria, porque ele recebe todos os fornecedores, geralmente, quando ele está fazendo a obra da cafeteria. Então, o fornecedor já chega, você já conversa, você está numa ordem, mas você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí, por que é bacana você fazer isso também num estágio bem cedo, assim, da Sim. obra? Porque você vai contatar os fornecedores, você vai pensar em disponibilidade de produtos, para ver se você consegue, de fato, executar aquele cardápio que você pensou. E você começa a levantar custo para conseguir depois calcular o seu preço de venda. Cara, e às vezes é assim, às vezes acontece uma coisa bem interessante. Você está falando com o seu fornecedor e vamos supor que você tem, no seu cardápio tem muito milkshake. Aí você chama o fornecedor de sorvete, o fornecedor de sorvete olha para você e fala assim, olha, se você comprar meu sorvete, eu te dou um freezer para você guardar. Aí você pensa, putz, eu não preciso investir no freezer, quem sabe eu consigo pegar o freezer desse cara. Aí você já vai pegar as dimensões do freezer, lógico, se for um produto que você vê que é de qualidade, se for um produto, um fornecedor bom, que já tem um histórico de fornecer para o pessoal e já tem um histórico de qualidade, você fala, putz, então quem sabe eu posso pegar esse freezer, que é um investimento que eu não precisaria fazer, e adequar a minha obra, e colocar o freezer na minha obra. A gente fez no começo, a gente pegou um freezer, né? A gente pegou um de sorvete, inclusive. A gente pegou um freezer de sorvete, só que a gente não planejou, lógico, a gente acabou colocando ele num espaço meio que funcionou no primeiro momento, mas depois ficou apertadinho. Então, quem sabe, às vezes, para quem trabalha com uma coisa muito específica, às vezes os fornecedores podem ajudar nesse sentido em fornecer algum tipo de equipamento também, né? Se for o caso, é sempre bacana tentar negociar de uma maneira que você não seja exigido de você exclusividade. Né? Não, mas esse poder de negociação só uma dica, é bacana pensar nisso também. E depois de tudo, chega uma das coisas que também é o principal, que é avaliar a necessidade de recursos humanos. Então, depois que você já sabe o espaço que você tem, quantas pessoas você vai atender, como que você vai trabalhar, você vai avaliar o que você precisa contratar de funcionário, quantos, horário de funcionamento, qual vai ser a jornada de trabalho deles. Quais as habilidades que eles precisam ter para poder te ajudar no teu negócio. É aquela mesma história. Você já vai saber, porque você já vai saber o que você tem de habilidade, o que você vai terceirizar, o que você vai desenvolver. Você pode ter decidido fazer um cardápio de doces, mas você não cozinha, você não está disposto a desenvolver a habilidade de cozinhar, você sabe que você tem que contratar um cozinheiro, um confeiteiro, alguém dessa área. E aí você começa a fazer a seleção pro seu negócio de pessoas, né? Chamar as pessoas, conversar, treinar depois, as pessoas, né? Sim, Pelo amor de Deus, não contratem funcionários e coloquem eles para trabalhar só na véspera. Exatamente. Tem gente que sente que é dinheiro desperdiçado ter um funcionário meses ou semanas ali sem a loja aberta, mas não é dinheiro desperdiçado. Não é, com certeza. É treinamento, é você deixar o seu funcionário afiado para dar conta dos clientes que chegam, né? Exatamente. E aí a gente chega no último passo, que é botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa. Aí a partir daí você já vai estar com 1 milhão de dúvidas, 1 milhão de certezas, mas você já vai estar trilhando um caminho para estar abrindo essa cafeteria com uma base bem bacana. Então você vai ter uma base de informação, uma base de noção de coisas que vão te ajudar a guiar nesse caminho e a guiar num negócio que vai ser o mais confortável possível para você poder trabalhar, digamos assim. Né? Só para esclarecer, o passo 6 não é você fazer tudo isso. É você listar as ações que são necessárias. É você desenvolver a sua rota de ação. E o passo 7 é, de fato, colocar a mão na massa. O bacana na hora de você desenvolver a rota de ação é você dar prazo para tudo, né? A deadline é uma coisa que ajuda muito nessa questão, porque você se obriga... A deadline é assim, você ter uma data. É uma data. Tipo, eu quero ter o meu DNA pronto na minha empresa, que não é um negócio de quanto mais tempo você dá, quanto mais tempo você dá para fazer essas coisas, mais tempo você consome. Então, se você falar, eu quero ter meu DNA daqui a uma semana, você começa a focar em saber o que você quer e você vai puxar realmente. Não, eu quero ter meu DNA pronto daqui a um mês. Você vai se puxar da mesma forma, mas você vai ter mais tempo para poder... Às vezes você pensa e repensa e acaba não saindo do pensar, né? Então, as deadlines são importantes para você dizer, olha, falta um dia para terminar, hoje eu preciso ficar hoje até meia-noite para terminar, e você vai ficar naquele dia até meia-noite para terminar por causa da sua deadline. Se você tem um prazo, a chance de você concluir a tarefa é muito maior. A gente sabe isso por experiência própria. E deadline serve para tudo, desde você definir um ponto comercial até você contratar funcionário. O nosso ponto, onde a gente tem a cafeteria hoje,
ele só foi locado porque a gente tinha uma deadline. Exatamente. E a deadline era falta de dinheiro, não? Não, a deadline era dezembro, porque a gente dezembro. queria começar o ano mexendo na sala, né? Então a gente ficou alguns meses procurando. É uma história que a gente pode contar, mas o primeiro... O que eu queria primeiro era perto da universidade, né? Não, mas isso é outra coisa. Outra história, mas... só porque a gente queria começar em janeiro. A gente tinha uma ideia de lugar legal e acabou que não rolou. Aí chegou novembro, não rolou. Chegou início de dezembro, não rolou. Metade de dezembro a gente disse, bom, a gente vai alugar uma sala essa semana onde quer que ela seja. As opções são essas, e aí, qual que é a melhor? Menos pior. Não era nem menos pior, não é que vai fazer você tomar uma decisão errada também, mas é uma decisão que você precisa, tipo, botar a mão no fogo pela decisão que você tá tomando e dizer, olha, se eu escolhi essa daqui é porque essa daqui vai dar certo e pronto. A gente vai fazer dar certo, vai fazer funcionar. Cara, a gente sabe que é muito assunto, tipo, aqui a gente resumiu bastante. A gente fica muito feliz que as pessoas estão procurando se desenvolver mais nessa área, né? A gente fica muito contente porque a gente conversa com muita gente. E justamente esses vídeos e essas divulgações que a gente está fazendo sobre informação é para a gente poder desenvolver o nosso mercado, que é o mercado de cafés especiais. A gente entende, a gente sabe que quanto mais pessoas com mais conhecimento, com mais preparação abrirem cafeterias para o mercado de cafés especiais, é melhor para todo mundo, inclusive para o cliente. Inclusive para quem trabalha. É melhor para o produtor, é melhor para o cliente, porque ele vai ter mais opção de qualidade. É melhor, inclusive, para os donos de cafeterias. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, ou até pouco tempo, a gente era o único louco da cidade que vendia um tal de café especial pelo dobro do preço do que os outros. Exatamente. Se tivesse mais 4, 5, a gente não ia ser tão louco assim, né? Já ia ser comum. Então, é melhor para todo mundo, gente. Não existe concorrência. Não existe. Na parte de cafés, de cafeterias, por exemplo, pelo menos concorrência. Pensar em concorrência é uma besteira. Todo mundo corre atrás de conscientizar o cliente e de mostrar o seu produto para o cliente. E todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce junto. A gente preparou esse materialzinho para poder realmente acender uma luz para quem tem muita vontade de começar. A gente sabe que é um conteúdo meio superficial, assim, breve, sabe? Né? É bem breve. A gente tem muita vontade e, lógico, a gente se divide entre a cafeteria, tocar cafeteria, em produzir os conteúdos para o pessoal que tem curiosidade, em ajudar também, em dar as consultorias que a gente faz presencialmente, mas ao mesmo tempo a gente está avaliando a possibilidade de poder entrar mais a fundo nesses assuntos para poder realmente ajudar de forma efetiva, realmente acompanhar de alguma forma e dizer, olha, passo por passo, do início ao fim, para você abrir realmente isso, que você possa ter um guia, né, para poder... Esses são, brevemente, os primeiros passos, só para tirar você da confusão total que talvez esteja na sua cabeça e você começar a saber, não, beleza, então eu vou começar por aqui. Mas tem muito mais conteúdo, muito mais coisa por trás. E o fato de você estar aqui com a gente só incentiva a gente a produzir mais conteúdo e fazer conteúdos maiores e mais específicos. Eu acho que vai ser bem bacana. É bacana o feedback, né? Você que chegou até o fim do vídeo, bacana. Manda um feedback pra gente, o que vocês acharam, se solucionou algumas dúvidas, se só gerou mais dúvidas. Se gerou mais dúvidas, eu acho que é muito bom. É muito bom. Significa que a sua cabeça, né, começou a fazer outras conexões, começou a funcionar com uma outra visão e você só vai andar pra frente. A gente vai estar sempre por aqui, na medida do possível, fazendo conteúdos, uns maiores, outros menores, mas a nossa ideia sempre é ajudar, como a gente já tem essa consciência, a desenvolver o mercado, e para desenvolver o mercado eu preciso que você tenha coragem e tenha a sensibilidade e a tranquilidade de se planejar, pensar, avaliar e quem sabe dar um passo aí pra frente para abrir sua própria cafeteria. Abrir uma cafeteria que vai dar certo. Vai dar certo. Então, pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente. Obrigada. A gente espera um feedback de vocês e bora abrir essa cafeteria aí.